Oi, gente, tudo bem com vocês? Daremos início à nossa disciplina Metodologia do Ensino da Matemática. Eu sou a professora Rafaela Lima e nós estaremos juntos nessa disciplina para que a gente possa construir saberes sobre a educação matemática no ensino fundamental. Gostaria de dizer que essa disciplina é de fundamental importância para a formação de vocês e que a gente possa realmente aprender de modo conjunto. Bom, o que nós veremos nessa disciplina? Primeiro, eu gostaria de dizer que a disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática não é uma disciplina que visa ensinar vocês matemáticas, mas ensinar como se trabalhar matemática no ensino fundamental. Então, aqui nós não iremos partir para a aprendizagem do conteúdo da matemática, mas quais são as metodologias, o que é que deve ser ensinado de matemática na educação básica no ensino fundamental 1. Assim, nós iremos ver os fundamentos da matemática na educação infantil, fundamentos da matemática do 1º ao 5º ano, a base nacional comum curricular, então compreender o que é que tem na BNCC, como a BNCC ela apresenta o ensino de matemática e as possibilidades para o ensino de matemática. Então, a nossa disciplina ela vai caminhar nesse sentido, para que a gente possa compreender as metodologias, os fundamentos, como é a disciplina matemática, ela deve ser conduzida para o ensino fundamental 1. Então, é nessa perspectiva que a gente vai em busca de conseguir construir essa aprendizagem para que vocês possam, enquanto professores, enquanto pedagogos, professores da educação básica, ensino fundamental 1, vocês possam levar essa aprendizagem de matemática para os estudantes. E eu deixo aqui sempre, toda disciplina, uma caixa de sugestão, e eu vou abrir lá no sistema isso. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para a disciplina, se vocês tiverem algum conteúdo que vocês queriam ver, alguma metodologia que vocês gostariam de conhecer ou se aprofundar mais, vocês podem deixar na caixa de sugestão para que a gente possa dialogar. Porque a nossa disciplina, ela é construída, a mão duplas. Então, ao passo que vocês aprendem, vocês também ensinam. Então, ao passo que eu ensino, eu também estou aprendendo. E é dessa forma que nós iremos construir, os nossos saberes. E aí, dito isto, a gente parte para a nossa aula. Então, a matemática na educação infantil, que é o que nós iremos estudar na aula de hoje. Então, nós iremos compreender o que é essa matemática na educação infantil, como essa matemática ela se apresenta na educação infantil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de questionar é por que devemos ensinar matemática na educação infantil? E vocês deverão responder isso nos comentários dessa aula. Então, já é a nossa primeira tarefa, é responder por que devemos ensinar matemática na educação infantil. E aí vocês vão fazer esse processo reflexivo de compreensão do que é essa matemática na educação infantil e vocês deverão responder nos comentários desta aula. Bom, a matemática na educação infantil, eu trago uma primeira imagem, que é o cuidado para não traumatizar a criança. Porque se a gente pegar historicamente, se a gente pegar a nossa vida enquanto estudantes da educação básica, os autores eles falam sobre isso, que é o processo de trauma que as crianças acabam tendo com a matemática. Porque a matemática que é apresentada para essas crianças é uma matemática que é difícil, que é complexa, é uma matemática masculina, é uma matemática que você precisa decorar para você poder passar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a etapa da educação infantil é uma etapa de fundamental importância para que a criança ela possa se desenvolver na escola. E isso vai trazer limites e potencialidades para toda a vida escolar dela. Então, se na etapa da educação infantil a criança ela se traumatizar com a matemática, possivelmente passará toda a sua vida na educação com esse trauma. E vai ter sérios problemas de dificuldades, a pessoa pode travar e ver uma questão de matemática que não consegue sair do lugar. Então, tudo isso, muitas vezes, é resquício de uma educação matemática na educação infantil que foi de modo traumatizado. Então, nosso primeiro olhar que a gente precisa ter é para que a gente não traumatize essa criança. A gente precisa trabalhar de modo que faça com que ela aprenda por prazer, com prazer. Então, é nesse sentido que a gente possa construir uma educação matemática por prazer. E aí, essa fase da educação infantil, ela é fundamental. Então, a gente precisa desenvolver integralmente a partir das situações típicas da infância. Para que a gente não traumatize a criança, a gente precisa utilizar o que é que ela traz, o que é que ela faz de matemática,
lá na vida dela, né? Em situações do brincar, nas situações do comer, do conversar, da divisão de brinquedos. Então é pensar a matemática a partir do que a criança ela já vive. Então é nessa perspectiva que a gente precisa introduzir a matemática na vida escolar desse estudante. Então a gente precisa, qual é o objetivo da educação matemática na educação infantil? Primeiro é preparar o estudante para o ensino fundamental. Então a matemática no ensino, na educação infantil não tem um objetivo de aprendizagem no sentido de que ele precisa aprender a calcular, que ele precisa aprender a realizar expressões, mas preparar esse estudante para a chegada do ensino fundamental, porque esse é o objetivo da educação infantil, é o preparo para a próxima etapa. Então o ensino de matemática ele não é apenas o número. O que é que acontece normalmente nas escolas? Os professores eles ficam preocupados em fazer com que as crianças elas aprendam a contar 1, 2, 3, até quanto essas crianças estão contando. Mas, na verdade, o objetivo da educação matemática na educação infantil não é a aprendizagem apenas do número, mas aprender os numerais. E aí você se questiona, mas como assim? Qual é a diferença de aprender os numerais e aprender o número? É porque aprender o número é apenas a escrita do número pela escrita. E aprender os numerais é o significado que aquele número tem. O significado quantitativo, o significado reflexivo. Então, é para que ele possa perceber a relação que existe do número com as coisas que eles fazem, né, que eles fazem no dia a dia. Então, eu tenho 4 pessoas na minha casa. O que significa esse número 4? Não é apenas um número, mas dá significado a este número. Então, o que ensinar de matemática na educação infantil? Então, já que a gente viu que a gente precisa, na educação infantil, pensar no desenvolvimento integral da criança, no sentido de não traumatizá-la para as próximas etapas da educação, eu preciso compreender agora o que eu devo ensinar de matemática. E aí a gente tem, né, eu trago uma série de conteúdos para serem trabalhados, e essa série de conteúdos é importante a gente lembrar o seguinte, que quando a gente não está com o objetivo de que vencer todos esses conteúdos, mas fazer com que a criança, a partir desses conteúdos, consiga desenvolver uma noção matemática para avançar para a próxima fase. Então, eu posso trabalhar a quantidade, então, a relação de quem tem mais e quem tem menos. E aí a criança faz isso o tempo todo, por exemplo. É normal uma criança, se você entregar para ela 5 ou 6 moedas e entregar simplesmente uma nota de 10 reais, eu entreguei 5 moedas de R$1, pela questão da quantidade, ela escolher as moedas que tem muito mais. Então, a criança ela já tem uma relação com a quantidade das coisas. Então, ela consegue identificar quem tem mais e quem tem menos. Então, trabalhar essa noção de quantidade, trabalhar o número, mas não é apenas o numeral no sentido de aprender a escrever o número, mas compreender o que aquele número significa. A classificação, a seriação, a sequência lógica. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas. Quem será a próxima pessoa? Por ordem de tamanhos, que é fantástico também uma proposta. Utilizar esse processo de sequência lógica pegando os tamanhos, né? Do menor para o maior. Então, quem é que vem depois, se a gente está seguindo uma sequência? Tudo isso a criança ela consegue desenvolver a ordenação, a geometria. E aí a criança trabalha a geometria, ela já trabalha, na verdade, em casa, às vezes com o brinquedo que ela usa. Então, aqueles brinquedos, aquelas forminhas, né? Jogos educativos e jogos didáticos. A forma que a criança tem lá para poder encaixar os objetos naquela forma, isso é uma forma de trabalhar a geometria. Então, a percepção de tamanho, a percepção de forma, de figura, de espaço. E é importante, gente, essa percepção de espaço. Eu sempre, quando eu ministro a disciplina, eu conto essa história, que eu tenho um problema sério com noção de espaço. E esse meu problema sério, eu sempre me culpava, me julgava por isso. E depois que eu passei a estudar os fundamentos da educação matemática, que eu passei a estudar e lecionar essa disciplina, eu percebi que, na verdade, não foi desenvolvido na educação infantil a percepção de espaço. Então, Rafaela é uma pessoa que ela bate nos lugares quando vai passar, tá a porta ali, eu não consigo perceber qual é o espaço que eu tenho para poder passar e eu acabo me batendo nas coisas.
Então, assim, essa percepção de espaço é fundamental, do mesmo modo que às vezes a gente olha uma roupa e acha, ah, não, essa roupa é da mim, lógico que cabe, quando a gente vai vestir não cabe. Isso, gente, é a ausência de percepção de espaço. E aí a gente percebe que muitas pessoas têm isso, muitas pessoas não conseguem dirigir por conta da ausência de noção de espaço. Então, tudo isso pode ser trabalhado onde? Na educação infantil. Tudo isso perpassa por um conhecimento matemático. Então, a gente precisa saber trabalhar isso para que essa criança, quando ela vá avançar para a próxima etapa, ela consiga desenvolver a matemática de um modo não traumático. Então, como essa matemática é apresentada para esse estudante? É aquela matemática que a gente vai lá e pede para o aluno contar de 1 a 100 e que se ele errar, ele tem que contar agora de 1 a 200? Então, é aquela matemática da repetição, da tarefinha que a gente passa. Conte de 1 até 50, na semana que vem já conseguiu contar até 50, conte de 1 a 100. Qual é o tipo de matemática que eu estou desenvolvendo na educação infantil? É uma matemática para o trauma ou uma matemática pelo prazer e para a aprendizagem? Então, é perceber como essa matemática está sendo apresentada dentro desse espaço educacional. Então, a gente tem se observado na educação, de um modo geral, uma supervalorização do ensino dos numerais e ordenação, que é isso que eu estou falando, de contar de 1 até 50, depois a criança conseguiu contar de 1 até 50, vamos de 1 até 50, 1 até 100. Então, tudo isso é uma matemática que está supervalorizando apenas o número, mas a matemática ela vai muito além do número. Pensando nisso, tem um videozinho lá no sistema e esse vídeo ele explica, né, a matemática no nosso dia a dia. Como é que a gente consegue perceber essa matemática no nosso dia a dia? É quando a gente, por exemplo, vai atravessar a rua e a gente calcula o tempo. Se vai dar tempo de atravessar ou não, porque o carro está vindo. Isso é matemática. Isso é a utilização da matemática no nosso dia a dia. Então, como ensinar matemática? Então, a gente viu o que a gente precisa ensinar e como ensinar matemática. Então, normalmente, a gente costuma dizer que não há uma receita pronta, porque não há mesmo. A construção da aprendizagem, ela vai depender do contexto. Vocês são professores, a maioria deles, e sabem disso, que a gente depende muito do contexto para que a gente possa ensinar. Não há uma receita pronta, porque todo o processo de ensino-aprendizagem é uma construção, e essa construção vai depender de contexto, vai depender do nível de aprendizagem da turma, dos aspectos cognitivos, dos aspectos afetivos, então tudo isso. Mas a gente pode pensar possibilidades para poder ensinar matemática. E aí, a gente precisa nesse processo considerar a idade, privilegiar situações lúdicas, pensar no brincar. Pense no seguinte, a etapa da educação infantil é a etapa em que a criança está naquele processo do brincar. Então, ela vai para a escola muitas vezes naquela percepção, eu vou brincar com os meus coleguinhas, é um espaço de diversão e tal. E aí a gente precisa inserir, e aí não de forma abrupta, mas inserir de forma prazerosa os conteúdos dentro daquele processo do brincar. E nunca inserir de vez, a gente vai indo aos poucos. Então, explorar os espaços dos alunos. Então, no momento de formar a fila do lanche, nós podemos utilizar a matemática para isso. E a gente pode fazer, por exemplo, a gente vai organizar a fila hoje do maior para o menor. E aí a gente faz essa organização, a gente já vai estar trabalhando um conteúdo matemático. Olha, agora a gente, hoje nós iremos organizar a fila pela ordem crescente da idade. Então, é do menor para o maior, mas agora não no tamanho, mas na idade. Porque a gente pode perceber o seguinte, que apesar de terem as mesmas idades, os alunos têm tamanhos diferentes. Então, a gente pode trabalhar a matemática, explorar esses diversos espaços que a gente tem para poder fazer a produção do conhecimento da matemática. Onde ensinar matemática? Ela pode ser a matemática ela pode ser ensinada em qualquer espaço. A sala de aula é o lugar mais citado. E o que as pessoas utilizam, normalmente os professores usam? O quadro e o caderno, apenas. Reduz o ensino da matemática apenas à cópia, reduz o ensino da matemática apenas ao numeral. Sendo que a gente tem, na nossa própria sala de aula, espaços múltiplos para poder ensinar a matemática. O chão da escola, a gente tem o piso, a gente tem o telhado, a gente tem diversas possibilidades para poder ensinar matemática. Então, a gente pode ensinar matemática por meio dos jogos,
Parede de azulejo, a gente pode colocar as crianças para poder fazer a contagem, e aí ou então produzir teias dentro do azulejo, o calendário, a noção de tempo, o horário que chega na escola, o horário que sai, contagem das crianças, fila da merenda, no próprio processo de alimentação, da divisão, né, do lanche, o lanche coletivo. E aí, olha, se fulano tem uma maçã ou Beltrano tem uma laranja, se a gente dividir. Então, assim, a matemática ela está presente em diversas possibilidades para ser ensinada. Na higiene bucal, então, todos esses espaços podem ser espaços para o processo de ensino-aprendizagem da matemática. O que a gente não pode se limitar é apenas a concepção de que ensinar matemática é ensinar o aluno a contar. E este é um dos grandes problemas na educação matemática, na educação infantil. Em ensinar o aluno a contar, a gente reduz a matemática apenas ao número. Então, nessa disciplina e nessa primeira aula, a gente precisa sair dessa aula compreendendo que o ensino da matemática na educação infantil não se resume ao ensino do número. Não é aprender 1, 2, 3, mas o que significa esse 1, 2, 3 e como eu utilizo esse 1, 2, 3 na minha vida cotidiana. Então, o professor ele precisa enxergar as crianças com um olhar de educador, mas sem perder a sensibilidade de viver a infância. Dessa forma, o ensino de matemática não pode ser algo traumatizante. O que a gente não quer na educação matemática, na educação infantil, é que essas crianças sejam traumatizadas, porque isso acaba trazendo problemas para a vida inteira, para a vida escolar inteira. E a gente tem diversas pessoas que chegam na fase adulta, no ensino médio, que não conseguem desenvolver matemática, porque lá na infância ele foi traumatizado. Então, a criança, quando ela entra na escola, ela já realiza atividades matemáticas. Precisamos direcionar, então, para a aprendizagem escolar. Então, é pegar o que ele já utiliza de matemática, o que ele já faz sobre a matemática, e agora eu vou converter isso em aprendizagem escolar. Esse é o processo do professor. O professor ele vai mediar esse processo do que ele sabe, do que ele já sabe de matemática, mesmo que ele não tenha a concepção que seja uma atividade matemática, para transformar, então, agora para uma aprendizagem escolar. Então, vamos à prática, né? Então, vamos no momento, então vamos praticar, a gente precisa, nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa desses momentos de prática. Então, eu quero que vocês descrevam, né, a sua experiência de vida com a educação matemática. Então, vocês vão pensar lá enquanto vocês estudavam na educação infantil, no ensino fundamental, qual foi a experiência de vocês com a matemática? Como vocês enxergavam a matemática? Como a matemática foi apresentada? Quais eram os medos? Quais eram os anseios? Se tinha dificuldade? Se não tinha? Se tinha dificuldade, como fez para lidar com essa dificuldade? Ou se ela ainda existe? E se ela ainda existe, enquanto professor, como é que você vai fazer para poder ensinar matemática na sala de aula sem traumatizar o seu aluno, já que você já vem de um trauma? Então, é parar para pensar, fazer uma reflexão sobre a sua vida na educação matemática e dizer como é que foi que isso aconteceu, tá bom? Aí eu aguardo vocês lá no sistema, lembrando o seguinte, isso vai estar em formato de fórum. Eu vou abrir lá o fórum e vocês terão um prazozinho para poder responder. Então, a plataforma ela é super acessível. Eu quero que vocês, que a gente converse, que a gente dialogue mesmo na plataforma, porque é essencial a gente fazer isso. E qualquer dúvida, a gente pode me procurar por meio da plataforma, sem problemas nenhum, que eu estarei à disposição para poder ajudar vocês. É um processo que acontece de forma conjunta. Então, é isso aí. Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.